Estava eu gravando o meu vídeo e, como não tenho recursos para editá-lo, me confundi, li os trem aqui errado e vou gravar outro. Tô nem aí, vai ser desse jeito. Bom, falei que no começo do outro vídeo eu estava falando que eu fui advertido, admoestado por um grande amigo meu de ter cuidado com as músicas, porque pode fazer o vídeo cair, e esse vídeo que me renderia milhões de reais e de dólares poderia não me sustentar a ponto de passar fome. Misericórdia, né? Tendo o que comer e beber, estejam felizes. Vamos lá pro capítulo 8 de Mateus. Eu acho que o outro vídeo tinha ficado mais interessante, engraçado, mas de novo não tô muito aí não. Mais importante é a leitura, né? Deixa eu me concentrar. Capítulo 8. Quando ele desceu do monte, Jesus estava no Monte das Oliveiras, na sua pregação, a famosa pregação do monte. Então, de lá ele desceu. Grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o. Esse "o" é pronome, está se referindo a Cristo. Então o leproso adorou a Cristo de joelhos e disse: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele afirmou, ele não perguntou. O leproso olha para Cristo e afirma: Senhor, se o Senhor quiser, você pode me purificar, eu sei disso. Aí Jesus estendeu a mão dele, Jesus estendeu a sua mão para o leproso, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, que sirva de testemunho, para que sirva de testemunho. Bacana, essa situação se encerrou aqui e Mateus relata uma outra situação, um centurião demonstrando fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dá a impressão que tem uma certa... certamente que tem uma coerência cronológica, né? Ele está narrando fatos de acordo com o que se foi passando. Então Jesus saiu do monte e entrou em Cafarnaum, uma cidade. Dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Jesus era judeu. Os judeus eles se sentiam superior a ponto de não ir na casa de pessoas que se consideravam ímpios, inimigos do reino judaico, né? Um centurião era um funcionário público do governo romano lá, da área de segurança, né? Enfim, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando diga a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Por que ele estava falando isso aqui? Porque os judeus eles têm ainda um sentimento de exclusivismo, e que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse, né? Esse sentimento de povo escolhido, de que o Messias veio através deles, né? Então eles entenderiam que no céu só existiriam judeus, né? E Jesus vai e faz uma afirmação aqui que pode ser que contrariou alguns que ouviram, né?
Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Eu não sei nem para onde é, mas é de outros lugares, né? De lugares que não são de origem judaica. Virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, participarão dos mesmos benefícios que os que receberam a promessa usufruem, né? Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui ele está falando assim que os estrangeiros entrarão na promessa e pessoas das quais receberam a promessa ficarão de fora. Porque Jesus ele não está ligado para de onde você veio, ele está ligado na intenção do seu coração, se a sua fé está baseada nele ou não. Porque nesse momento o centurião demonstra uma fé tamanha de que, você imagina se Jesus aparecesse na sua frente em carne e osso, ele já está aqui entre nós por meio do Espírito aqui dentro, mas imagina a possibilidade de você ver Jesus assim em carne e osso, seria uma experiência diferente, apesar de que eu acredito que no Espírito ele tem muito mais poder de atuação, apesar dele ser Deus, enfim, não vamos abrir demais o leque, não. E Jesus falar assim, cara, deixa eu ir lá e resolver a parada. Aí você fala, Jesus, eu não sou digno de tomar o seu tempo. Só fala uma palavra e minha vida vai... O meu problema vai se resolver, eu sei disso, eu sei que o Senhor é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Aí Jesus... esse cara aí falou e disse, porque ele falou uma verdade, né? Ele falou assim, Jesus, se o Senhor falar para alguma coisa acontecer, acontecerá. E Jesus ficou admirado com o nível de inteligência, de discernimento que ele teve a respeito do que Cristo poderia fazer ou não. Então vamos lá. Depois disso, depois de Jesus trazer essa reflexão para aqueles que estavam ali ao redor dele, Jesus falou, então Jesus, aqui está falando, né, versículo 13, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aí, isso aqui é uma narração de Mateus, eu imagino que isso aqui provavelmente foi escrito, algumas anotações ali, enquanto estava realmente acontecendo a parada, mas foi compilado no sentido de pegar todas as anotações e juntar para formar um relato detalhado muito tempo depois. E tem esse relato de que na mesma hora o seu servo foi curado, porque provavelmente alguém foi lá para tirar a prova. Mas será que esse Jesus aí, ele é essa bola toda aí que eles estão falando? Será? Vou lá na casa daquele centurião ver o que aconteceu. Aí, capaz que chegando lá na casa do centurião, falou, o homem voltou a andar, porque que fala que ele estava paralítico em terrível sofrimento. Aí falou, rapaz, era mais ou menos umas 12h30 da tarde, quando do nada o bicho levantou. Aí, isso é tudo imaginação na minha cabeça, tá? Não dá muita... sei lá, se vira aí. Então, e aí o cara que foi lá para tirar a prova, falou, caramba, era mais ou menos umas 12h30 mesmo, que quando Jesus falou, vá, que o seu servo será curado, né? Assim como você creu, assim lhe acontecerá. Então, é o que eu deduzo, é a minha interpretação em relação a esse texto. É o jeito que eu consigo olhar para esse aqui e entender como sendo a verdade sendo transcrita para mim, sendo relatada. E vamos para outra situação. Agora, versículo 14. O título está aqui, o poder de Jesus sobre demônios e doenças. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Só o fato de Cristo pegar na mão dela, a febre deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Jesus já sabia da intenção que ela tinha ali, provavelmente, apesar de que não tem nada escrito aqui. Mas o fato de relatar que ela levantou e começou a servi-lo, me leva a compreender de que Jesus sabia que se ele a curasse, ela levantaria e serviria a ele. Ao anoitecer, foram trazidos a ele
muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Abre aspas. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Versículo 18 tem um título aqui, que os tradutores colocaram: quão difícil é seguir a Jesus. Versículo 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso que eu sabia de cor, eu queria saber, né? Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ele estava mostrando ali que ele era a vida e que nada nessa vida sem ele faria sentido. Ou seja, o pai dele já estava morto, infelizmente. E as pessoas que não estavam seguindo ali a Cristo, não estavam tendo contato com a verdadeira vida, logo os mortos sepultariam os seus próprios mortos, né? Versículo 23 já tem outro título. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Excelente! Esse aqui é o nível de tranquilidade que eu quero ter um dia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Interessante que o povo vai lá pedir ajuda para Cristo. Será que ele estava esperando, né? Ele tomar uma decisão, ele ajudar a remar, né? O que será que eles esperavam, né? Por que foram lá incomodar Cristo? Colocaram a esperança no lugar certo, claro, mas não entendiam a forma com que ele agiria. Interessante, né? Versículo 28, já tem outro título, que é a cura de 2 endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os endemoniados imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos a entrar naquelas manadas de porcos. Ele lhes disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceram aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Galera, ó, sei nem quem está me ouvindo. Eu sempre fiquei muito... acabou o capítulo 8. Mas sobre essa última questão aqui, eu nunca tive uma resposta muito clara do porquê isso aconteceu, mas eu vou tentar desenvolver o pensamento, né? Jesus, ele sempre tinha a intenção de trazer à tona o que estava no coração dos seres humanos que o cercavam.
E aqui é uma região que se criava porcos e provavelmente, né, tá falando que era a região dos Gadarenos. Essas pessoas provavelmente não eram judias, não tinha descendência lá, os costumes, porque judeus não comiam porcos, né? Para eles é um animal impuro. Eu não sei porque que Deus os livrou do bacon, talvez era para eles não morrer de infarto, porque que trem é bom demais. Eu como porco, não tô nem aí, não sou judeu. Jesus não falou que era para eu parar, eu não parei. Se ele falar que é para eu parar, eu paro. Se ele falar que é para eu rapar a barba ou arrancar o brinco, se ele falar que é para eu arrancar as tatuagens aqui na faca, eu arranco. Mas não falou, não vou fazer. Ele já me falou para deixar de fazer muitas coisas, né? Pediu para mim deixar de mentir, pediu para mim deixar de consumir. Eu não sei se pode falar isso aqui, eu já vi em outros vídeos censurando essa palavra, mas Jesus já me pediu para fazer diversas coisas. Parar de cobiçar a mulher dos outros na rua, coisa que é muito difícil para um ser cabra macho, né não? Mas eu tenho feito na medida do possível. Eu faço, toda vez que eu me pego no erro eu peço perdão, porque eu acho que é uma falta de respeito com o próximo. E se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, se eu fosse mulher eu provavelmente não gostaria de ser cobiçada com os olhos. E esse pode ser também uma explicação do porquê Jesus comenta sobre aquilo, né? Sobre a cobiça dos olhos. Mas vamos lá. Tendo em vista que Jesus sempre tinha a intenção de trazer à tona o que estava no coração do pessoal, Jesus aqui consegue me mostrar que o coração daquele povo não estava no seu próximo, inclusive. Porque duas pessoas sofriam de males terríveis que a ciência moderna poderia descrever como loucura. Tem outros nomes mais técnicos e científicos aí para determinar como que essas pessoas se comportavam. E essas pessoas ficaram sãs. Até porque aqui no versículo, no capítulo 9, que eu vou ler amanhã, vai falar sobre isso, né, que eu estou falando. Mas ao invés disso, do povo reconhecer o poder que Cristo tinha para mudar vidas humanas, eles olharam para o prejuízo financeiro que eles tinham, porque manadas de porcos, criava-se porcos por fins financeiros, logicamente. Não se criaria porcos para ter prejuízo ou por um hobby. Antigamente, muito dificilmente pessoas tinham um hobby, né? O seu hobby era sobreviver, era ter o que comer, né? Então, mostra aqui que os que estavam cuidando dos porcos fugiram, viu toda a situação, né? Fico imaginando os caras lá com a bengalinha assim. Ixi, olha lá, ó, chegou uns doidos ali, ó. Ixi, olha lá, ó, os doidos, os encapetados foi lá conversar com eles. Aí de repente os porcos começam a ficar loucos assim, e os caras começam a conversar normal, e os caras, vixe, o que aconteceu? Aí eles entenderam a situação, fugiram para a cidade, foram explicar para os donos, né, os seus patrões, porque imagina, o funcionário vai chegar no final do dia e falar, e aí, cadê os meus porcos? Aí ele fala, eles caiu tudo no mar, como assim? Vai achar que vendeu, enfim, né, o funcionário tendo que dar satisfação para o seu patrão ali, das manadas de porcos, logo em seguida com que, pelo fato delas ter sucumbido no mar, né, que fala que a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar. Então, morreram afogadas. Todos os porcos morreram afogados. Um prejuízo financeiro considerável. E eles tiveram que ir ali prestar satisfação e o povo, os manda-chuva da cidade, chegou e falou, Jesus, dá para você sair daqui não? Assim, eu não quero fazer nada com você não, né? Capaz estava com medo também, né? Mas enfim, a reflexão do capítulo de Mateus, do capítulo 8 de Mateus é essa. E aqueles que me conhecem, que tem número meu particular, eu deixo a liberdade para, se quiser trocar uma ideia, tamo aí. Beleza? Deus abençoe e tenha um ótimo dia.